Tudo leva a crer que dessa vez o José Luiz da Atena vai mesmo concorrer à Prefeitura de São Paulo. Ele é conhecido por sempre se lançar candidato e desistir antes da eleição acontecer. O apresentador do programa policial da Band, Brasil Urgente, nunca foi tão longe. Recém-filiado ao PSDB, o da Atena teve o nome oficializado na convenção do partido em meio a polêmicas e confusão. Nas entrevistas, quando perguntado sobre os desafios da capital paulista, o da Atena apresenta propostas vazias, como, por exemplo, dizer que só Deus, como secretário de Segurança Pública, para resolver o problema da Cracolândia. Nas pesquisas de intenção de voto, ele tem aparecido bem. Está na liderança, tecnicamente empatado com o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, e com o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. O da Atena está com 67 anos e, apesar de nunca ter sido oficialmente candidato de nada até agora, já foi filiado a 11 diferentes partidos. A lista inclui siglas de diferentes bases ideológicas, como PT, PSB, do campo progressista, mas também da direita, como PP, PSL e o antigo Democratas, hoje União Brasil. Sexta-feira, 2 de agosto de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente fala sobre uma temática ou uma notícia importante do momento. Às vezes a gente traz também alguns personagens curiosos da nossa história, da nossa política, da nossa história que está acontecendo no agora, né? E a gente quer falar um pouco sobre esse clima político em São Paulo. Tem um personagem que está bagunçando bastante as candidaturas à Prefeitura de São Paulo. Quem vai conversar comigo é o jornalista Matheus Pichonelli, que é nosso roteirista aqui no Célio Notícias e que escreveu uma matéria da Piauí, né, Matheus? A matéria, para quem quiser procurar, é da Atena entre os conselhos de Churchill e Cajuru. Bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, legal estar aqui hoje. Muito legal, inclusive parabéns pela reportagem. Valeu. Esse título é genial e a gente vai entender por que você colocou esse título que tem a ver com os conselhos de Churchill e Cajuru. Vamos começar falando sobre a pergunta que todo mundo quer saber e que você não vai ter resposta para me dar, mas eu tenho que te perguntar, que é, o da Atena vai realmente participar como candidato a prefeito de São Paulo? Bom, se fosse um joguinho de videogame, ele já avançou algumas fases, ele não chegou na fase final. Mas se comparar com as últimas eleições, ele já avançou bastante. Ele tem, por exemplo, um marqueteiro, ele tem um departamento de comunicação hoje, o escritório já estava quase pronto quando a gente conversou, e teve a convenção do PSDB. Então, assim, ele avançou muitas linhas em relação a outras candidaturas, as outras vezes que ele anunciou que seria candidato. Ficou ali na fase de pré-candidatura. Dessa vez, se ele fala, ele tem sido muito incisivo. Eu não vou desistir. Foi minha primeira pergunta para ele. Como é que essa candidatura foi construída? Ele falou assim, não, você tem que me perguntar uma outra coisa. Como ela não vai ser destruída? E aí ele falou durante 10 minutos. Ele parece que virou uma questão de honra agora e até o fim. Se vai até o fim ou não, já são outros 500, né? Tem muita coisa que não aparece nessas reportagens, né? Quando a gente escreve, tá lá só o creme de la creme, assim. Então, eu queria que você contasse um pouco dos bastidores dessa conversa, como é que foi, como é que é a postura da Atena. Você falou que ele disse a todo momento, né? Eu não vou desistir. Ele estava tentando te convencer? Você percebe que ele estava realmente certo dessa decisão? Como é que foi o tom dessa conversa, né? Talvez tentando se convencer, né? Tem dois movimentos ali. Ele tem insistido muito nisso. Tanto que, logo depois da entrevista, pouco antes da publicação, ele aparece numa foto, né? Com os caciques do PSDB. Para dizer, olha, tá tudo certo. Com os caciques está realmente tudo certo, né? Que o PSDB é um partido muito fragmentado. Em guerra, trincheira. Ele está no meio de uma trincheira o tempo todo. Ele é a esperança do partido, né, Matheus? Total a esperança do partido. O PSDB ele está fragmentado desde 2016, ele foi praticamente dissolvido. Ele perde toda a bancada de vereadores em São Paulo para o Ricardo Nunes, numa guerra fratricida, entre você vai apoiar o Nunes ou não, não aceito coadjuvância, não, mas é o Bolsonaro que vai indicar o vice. Então tá, a gente sai. E aí, beleza, vai sair, eu vou pegar todos os seus vereadores. O PSDB fica sem bancada. Então ele precisa ter um nome forte em São Paulo porque é onde o PSDB ainda é forte. O PSDB, nada, elegeu 3 dos últimos 5 prefeitos em São Paulo. A maior cidade do país, acho que o 3º ou 4º maior orçamento que o prefeito tem na mão. Quer dizer, é
é grande. Então, o PSDB é forte em São Paulo ainda. Não tinha nome, não tinha um candidato forte. As novidades não eram boas, enfim. De repente, chegou um cara que é conhecido. Já chega com uma bagagem ali de o público conhece esse cara. Você não vai ter tanto tempo de TV, mas a gente consegue trabalhar um cara que é conhecido. Então, caiu como uma luva para o PSDB. Agora, como ele vai parar ali é que são outros 500, né? Uma história ainda muito... Para chegar nessa história, a última pessoa com quem eu falei para essa matéria foi o próprio Datena. Até então, não sabia se ele ia falar ou não. Então, você vai costurando pelos lados, né? E ele topou fácil o convite para falar? Eu levei um tempinho. Essa pauta, eu tô com ela desde abril, que me passaram essa pauta. E aí eu fui ouvindo gente próxima a ele e gente dos partidos por onde ele tinha passado. Eu não consegui falar no União Brasil, por exemplo. Mas eu falei com o PDT. Há um ano, uma hora dessa, o PDT o Datena era o pré-candidato à prefeitura pelo PDT. E o que ele falava na época era muito parecido com o que ele fala agora, que é, me achei, agora vai, esse é o partido que eu quero, com as pessoas que eu confio, agora vai. E as lideranças do PDT também falavam isso. De repente, não é que ele foi do PDT para o PSDB, ele foi para o PSB, e aí ele seria vice da Tabata. A Tabata, um projeto político, mas não tão conhecida, ele ajudaria a alavancar a candidatura dele, os dois pelo PSB. De repente, não, chapa puro sangue não vai funcionar, vai para um outro partido para somar força, para a gente ter mais tempo de TV e tudo certo. Posso ir? Posso. Vou, não vou, não vou. Foi. A hora que ele caiu no PSDB foi assim, a tábua da salvação, porque era o nome que o PSDB estava buscando em São Paulo, um nome forte para em tese, se reestruturar a partir de São Paulo, como se fosse uma coluna que sai de São Paulo em direção ao plano nacional. Tanto que quem está empolgado com a ideia, quem faz o jantar com ele para convencer o Datena, não vai ser vice da Tabata. Tem um jantar também, acho importante dar esse contexto, né? A apuração é entre fim de abril e começo de maio. Ainda não estava muito certo se já tinham as chuvas no Rio Grande do Sul, porque o Eduardo Leite participa. O Datena até falou comigo, o Eduardo Leite até falou, acho que vai vir alguma coisa no meu estado, porque eu passei por uma turbulência, tá uma coisa esquisita ali. Então, dá a entender que foi antes da tragédia no Rio Grande do Sul. Então, tá localizado ali, mas ele mesmo não sabe falar direito. Mas, enfim, um jantar em que sentam na mesa o Aécio Neves, o Marconi Perillo, o ex-governador de Goiás e hoje presidente nacional do PSDB, o Eduardo Leite e o José Aníbal, que é ainda um nome forte aqui em São Paulo, ex-senador, ex-deputado, e que no fim é escolhido como candidato a vice do Datena. Empolgadíssimos, você não pode ser vice da Tabata, é pouco para você, para sua história. E ele foi ouvindo, e eles tinham duas pesquisas, uma Quali e uma Quant, falando, olha, tem chance. E os números batem com o que saiu na Quest em junho, que era mais ou menos, a pesquisa aponta com 17%, né? Mais ou menos o número que o PSDB tinha. Falou assim, olha, se a gente te lançar, a coisa vai. E foi ganhando o Datena, essa conversa. E ele fala assim, olha, eu não tenho mais vaidade, eu já fui muito vaidoso, ele fala. A primeira vez que eu apareci na TV, eu me senti o George Clooney. Ele falou alguns outros atores ali. Hoje eu não tenho mais isso. Ele falou assim, a mosca azul do Machado de Assis não me pica mais. Eu não fico vaidoso. Mas me convenceram. Ele falou assim, porque você é a tábua da salvação do PSDB, você sabe disso. E aí ele fala assim, conversa de político, isso é conversa de político, eles estão tentando falar isso para me convencer, mas eu não caio mais nessa. É porque ele não é político, né? Ele é um outsider. Ele é um outsider. É isso que ele quer convencer. Essa é a figura, esse é a persona antipolítica dentro da política, que deu certo em 2016 com o PSDB com quem? Com outro apresentador de TV, que era o Dória. Então eles querem fazer E é curioso, porque o Dória, ao mesmo tempo que eles ganham aquela eleição, foi meio que uma maldição no PSDB, porque, não sei se você lembra, mas teve também uma convenção que saiu tapa. Tem aquela foto histórica que eles arrancam a roupa de um militante. É uma foto maravilhosa. E quase teve isso na convenção de sábado. Mostra que de lá para cá as coisas ainda não se... Porque uma coisa é o diretório municipal, o estadual e o nacional. E eles não estão se conversando. Foi uma coisa assim, quase de ordem... Quase não. Foi uma ordem de cima para baixo, para o diretório, para a base, né? Olha, se virem, o nosso candidato é esse. E aí você tem esse racha, tem a saída dos vereadores, você tem essa militância que vai até a Assembleia Legislativa de São Paulo, que é onde foi a convenção, para azucrinar o Datena, para lembrar de frases que ele falava no programa contra o Aécio Neves.
que de todos, segundo o Datena, era quem estava mais empolgado com a possibilidade dele ser candidato a prefeito em São Paulo. Isso é muito curioso, né? Porque foi no momento que ele estava ali torcendo pela prisão do Aécio Neves. Em 2017, né? ele fala 2017. isso. Quando tem o escândalo da JBS, ele fala assim, se ele for preso, eu venho apresentar o programa de cueca. Eu falei, Datena, e aí? Quando vocês se encontraram, esse papo não rolou? Não teve um climão? Eu falei, não, né? Os caras querem me convencer. Ele falou assim, os caras querem me seduzir. Você acha que vai entrar essa conversa? Então, assim, político, né? Esquece o que ficou para trás. É uma coisa que eu vi muito isso na apuração. O que ficou para trás, ficou para trás. O histórico dele de desistência, ele não leva em conta. E não foi pouca coisa, né? Foram 10 partidos que o 10 partidos Datena e 4 passou. ensaios, né? Ele, em 16, já ensaiava a candidatura pelo PP. Aí veio a Lava Jato e ele falou, não vou entrar no... O PP, Partido Progressista, é o partido que mais recebeu dinheiro, segundo as denúncias, né, que mais recebeu nos esquemas de corrupção. E aí ele desiste ao vivo, no ar, no programa, falou, não quero mais saber, não vou entrar no partido no meio da Lava Jato. Tá. Em 2018 ele ensaia o Senado e aí, não, pensei bem, minha família não quer, tô fora. É que cada caso tem uma justificativa, né? 2020 ele quase foi vice do Covas. E aí ele fala que foi muito atacado nas redes sociais, não estava muito afim. Ele fala assim, não é que eu não tive coragem, eu não tive saco, eu não tive paciência. Ele fala bem assim, bem secão. Aí ele ensaia em 2022 ir para o PSC para fazer uma dobradinha com o Tarcísio em São Paulo, o Tarcísio candidato a governador. Senado também. E ele seria no Senado. O Tarcísio como governador e ele ao Senado. O Bolsonaro chega a cravar, ele é o nosso candidato, ele chega a aparecer com o Bolsonaro, com uma óculos escura atrás, ele parecia um segurança, né? Ele mesmo fala. Parecia e é um momento ali que o Bolsonaro também estava fazendo um discurso bastante verborrágico e tal, né? E aí ele sai de lá e fala, não é nada disso, tô fora. Quando você conversa com ele tem um discurso muito mais anti-Bolsonaro do que anti-Lula. Ele tenta fazer essa coisa... O senador Jorge Cajuru, que é super amigo dele, diz que ele é de esquerda. Ele fala que ele é de esquerda, ele falou, ele sempre foi de esquerda, mas se dá bem com a direita. E pode ser uma fragilidade, pode ser um trunfo dele também, numa cidade como São Paulo. Porque ele atrai um público que acompanha o programa dele, que tem uma pegada mais conservadora, que quer a polícia na rua, que não quer saber de uma série de questões de direitos humanos e tudo mais, que é um campo muito caro, um tema muito caro para o campo progressista. Isso. O Datena passa por isso, ele não vai entrar nessa. Mas, ao mesmo tempo, ele pega voto populares, os populares que assistem ele. Então, assim, ele tem essa figura. O Datena, ele é de Ribeirão. Em 89, ele subiu em comício com o Lula, contra o Collor. Você pergunta isso pra ele hoje, ele fala, óbvio, era contra o Collor, não queria o Collor. O Collor é canalha e tal. E a opção dele foi o Lula. E o Cajuru fala, a gente estava junto, a gente foi demitido da Globo. Ele estava no auge, ele falou, o Datena estava no auge quando ele fez aquele comício e foi demitido da Globo. Ele falou, a gente foi demitido junto por causa desse comício em 89, por causa das posições dele. Ele era do PT até 2015. Ou seja, durante todo esse tempo, ele teve um partido só, muito amigo do Sócrates, ele era. Então ele transita por esse campo. Só que de 2015 para cá teve esse turbo ali de 10 partidos. É uma coisa quase compulsiva. E aparentemente ele não tinha achado o lugar dele ainda. E ele fala que não, que agora tá tudo bem, que ele achou os parceiros dele. Ele fala assim, tá todo mundo sendo muito honesto comigo, ele fala. Virou até uma piada, né? Todo mundo dizendo, tá na hora do dissídio do Datena, né? Porque... Tem essa coisa que ele, eu vou entrar pra política, aí a Band oferecia, que nunca foi provado. Ele obviamente não falou isso. E até onde Mas a gente teve sabe, um momento, né, que ele falou, a Band precisa de mim, precisa de apresentadores experientes, 2020. né? Isso ele fala no ar em 2020. Para mim, ele fala que ele foi muito atacado em 2020 e que ele ia atrapalhar a campanha do Covas. E hoje ele fala que foi o maior arrependimento da vida dele. Ele falou, eu poderia estar sentado naquela cadeira e assim, todo mundo vai disputar o espólio do Bruno Covas. Porque ele morre no auge, porque ele teve boa votação, ele ganha por 60% dos votos, né, em 2020, contra o Boulos. Então ele é só elogios ao Covas. Ele fala assim, ele seria o próximo, sabe, assim, ele seria não lembro se ele chegou a falar se ele seria o próximo presidente, mas é alguma coisa nessa linha.
Do tipo, olha, ele era duro quando precisava, ele tinha a firmeza do avô, mas ele ao mesmo tempo ele era doce. É que ele tem todo esse legado do avô dele, da Exato. Constituinte de 88, né? Exato. E ele fala, podia ser eu e não aquele Ricardo nulo sentado ali. Ele fala do Ricardo Nunes. E Porque aí, ele tá em desvantagem agora nas pesquisas, justamente por conta do Datena, né? Exatamente. Bagunçou. Já bagunçou. A campanha eu não conheço. Eu não sei quando começar a campanha na TV, que o tempo do PSDB vai ser curto. E a Tabata nessa história também, né? Já que a gente tá falando aqui dos números, acho que vale a pena você trazer um pouco desse contexto, porque com o Datena entrando nessa história, também o Pablo Marçal, né, que a gente até já fez um episódio aqui no detalhe sobre ele, a Tabata caiu muito na intenção de voto, né, das pesquisas. Então, no fim das contas, ela foi a mais preterida. Foi muito. Ele até fala que conversou com ela, que ela estava muito chateada. Ele fala, olha, meu amor, você pediu para eu ir pro PSDB, eu não queria ir. Aí eu fui. Os caras me querem. Se o PSDB te sacaneou, o problema é seu. O PSDB que sacaneou, né? Isso é o que ele fala. Eu já ouvi outra versão da história, mas como era ele falando em on, mas em off eu ouvi outra história. Que ele falou assim, meu acordo com a Tabata, e que ele ouviu nesse jantar, o problema é seu. E aí, sim, ele foi conversar com ela. Então, eram versões contrastantes. A Tabata apostava que ele ia pro PSDB para ser o vice dela e aumentar o tempo de TV. Essa é a versão oficial. No PSDB, tinha gente muito animada com a vinda dele, mas não para ele ser prefeito. Gente que, inclusive, articulou essa vinda. Porque ele poderia, por exemplo, ser vereador. Ele seria o vereador mais votado da história. Todo mundo fala que o sonho dele é ser senador. Ele não desmentiu isso. O Cajuru fala, eu convenci ele que o legal é ser senador. Política, o legal é ser senador e ele quer. Eles são muito amigos. O Cajuru fala, é meu melhor amigo. Os dois falam isso. De onde surgiu essa amizade com Ribeirão, o senador? TV, jornalismo esportivo, fazendo trabalho junto. O Cajuru tem uma tatuagem do Datena nas costas. São 4 personagens. Acho que é a Adriana Galisteu, Álvaro Dias, o Datena e a mãe dele. Ele falou assim, mas o Datena foi a segunda, a primeira foi a minha mãe. Acho que já tem 12 Que amizade, hein? Imagina. Faz muito tempo. Fazer uma tatuagem com o rosto do seu melhor amigo. Do seu melhor amigo, coisa, exatamente. Né? E ele fala, é meu amigo desde os 12 anos. Se eu não me engano, foi isso que ele falou, o Cajuru. E só elogios pro Datena. Eu falei pra ele quem prestava e quem não prestava, tanto no PSB quanto no PSDB. Então ele me ouve todo dia, a gente fala todo dia e tal. E agora vai. Apesar de ele querer ir pro Senado, agora ele quer ser prefeito. Então a conversa é essa. Então o cálculo no PSDB era isso, ele vem, se ele quiser sair para vereador faz sentido, se ele quiser sair para vice ele alavanca a Tabata, eles queriam a Tabata. Eu até conversei depois com uma das pessoas que eu ouvi para a reportagem, até ficou registro, porque ele falou assim, é o Orlando Faria, que foi secretário do Bruno Covas, e ele é o articulador da campanha da Tabata, um dos. E aí ele falava para mim em junho, olha, o Datena entrando no jogo, a gente estava na conta também que ele poderia ser candidato a prefeito, que seria bom para a Tabata, porque embolaria o jogo. Eles contavam com isso, então, que seria uma vantagem para a Tabata, ainda que ele desistisse da chapa. Exato. Só que aí ele apostava que ia embolar, ia tirar voto do Nunes e aí ela teria chance de crescer. E aí a gente até conversou depois da reportagem, até ficou registro, assim, ele falou assim, olha, realmente embolou, não foi uma análise errada antes de saírem as pesquisas, realmente era uma coisa que aconteceu. Ele entrou e embolou, realmente, o Nunes para de crescer, é quem tem toda a estrutura, toda a máquina, é quem vai entrar para arrebentar é o Nunes. E ele não decola, porque ele tem um concorrente à altura. O Nunes é um candidato fraco, ele tem um carisma de uma ratazana atropelada, assim, ele não tem carisma, o Nunes. O Datena tem, o Boulos tem, a Tabata tem potencial para não nessa eleição, na próxima, ela se cacifar. O Nunes está ferrado, porque o eleitor que ele dialoga está olhando o Datena, o Raiz mesmo, o Bolsonaro, foi até que a gente conversou na última conversa nossa, vai olhar para o Marçal. Ele tem outras opções. E o Nunes, ele vai até tentar, ele está até bolsonarizando, assim, mas ele não é um bolsonarista raiz, ele é um cara de bastidores, é um cara que não tem essa coisa de subir num carro de som e falar e xingar, não é muita dele. Então, periga é dele ficar, assim, ele morrer por inanição nessa campanha, com toda a grana que essa campanha vai ter. Então, óbvio que eles são preocupados com o Datena. É interessante isso que você está trazendo, Matheus, porque me faz pensar que para o PSDB já valeu a pena, né? Ainda que o Datena não saia como candidato, a gente ainda... Inclusive, é importante dizer aqui que a gente está gravando nesse dia 1º de agosto e o Datena ainda pode existir a qualquer momento. Exato. Pode ser que a gente termine a conversa hoje, saia do estúdio e... O Nunca mundo lá fora seja acontecer. outro, exatamente. O mundo lá fora é aquela... Quando você mergulha a onda, passa o tsunami, a hora que você sai, tá tudo mudado. Exato. No cenário, né? Não dá pra descartar. Tudo é possível. Inclusive, legalmente é possível. Até 20 dias das eleições, se você tiver uma justificativa e um substituto, beleza. Até os 45 do segundo tempo,
Então, no dia o Lula fez isso, né? Ele lança o Haddad na data limite, né? Então, isso em 2018, né? Todo mundo sabia que o Haddad ia ser o candidato. Quando você faz uma convenção, você quer mostrar duas coisas, que a conversa é séria e que você está unido. Eles conseguiram só mostrar que ele está em jogo, mas não estão unidos nada. Assim. Então, tá todo mundo... Ele xingou os caras, os militantes do diretório, os que brigaram para ficar com o Ricardo Nunes, né? Não é bem a galera do diretório municipal, porque hoje é um outro comando, mas tinha um outro presidente, né, o Fernando Alfredo, que organizou a confusão lá na Lesp, né? Ele xinga todo mundo, fala, vocês querem o dinheiro do Ricardo Nunes e tudo mais. Ele vai para cima. É um personagem também isso. O que eu percebi? Ele encarnou esse personagem contra tudo e contra todos. Eu vou encarar o PCC, ele fala muito disso, vou fazer campanha sem colete à prova de bala, vou encarar o partido, se os caras querem me ferrar, eu vou ferrar esses caras, vou levar todo mundo pra cadeia. Ele encara essa coisa assim, tipo, vocês querem me destruir, não vão conseguir. Até agora essa é a narrativa. A jornada de herói dele contra tudo e contra todos, contra essa correnteza aí. Ao mesmo tempo, você conversa com ele fala assim, olha, eu não vou fazer campanha todo dia, eu já tenho 67 anos, já retirei um tumor, já tenho um stent no coração, eu quase morri de Covid, eu fiquei muito mal. Se eu pego uma gripe numa campanha curta de 3 meses, como é que eu fico? Eu não vou fazer tudo dia. Ele falou assim, eu não sou o candidato a Moisés, que andou com o povo 40 dias no deserto. Ele não gosta muito de fazer campanha corpo a corpo, né? Não, ele falou assim, eu não tenho saúde para isso. Então, tem uma coisa assim de não poder e não querer também. Ele falou assim, eu não vou comer pastel. Aí ele fala assim, mas não é que eu não quero ser, não é porque eu sou melhor que político, é que se eu comer eu passo mal, eu tenho diabetes. Então ele se justifica assim, ao mesmo tempo que ele tem esse discurso antipolítico, ele fala assim, olha, não é que eu não queria fazer, é que eu não posso. Ele vai se justificando nesse caminho. Então é isso, é o candidato que vai enfrentar todo mundo, mas está com medo da gripe. Então é um personagem muito curioso nesse sentido, né? E tanto prometendo fazer uma coisa diferente, não, quando eu assumir não vai ter reeleição. Isso é uma promessa que eu faço, isso até nem entrou no texto, que era, enfim, já assumir que ele não vai brigar contra o instituto da reeleição. E não vai desistir, essa é a promessa dele até agora. Pode até ser que ele realmente não queira ser reeleito, porque ele vai querer ser senador, né? Pode ser. Mas a conversa até então era, ele não quer ser prefeito, antes de falar com ele. E aí, ao longo do tempo, assim, de abril até junho, as coisas foram ganhando, né? Foram mudando, né? Os cenários foram mudando. E aí todo mundo falando, ele não quer ser prefeito. Sabe aquela música do Raul Seixas? Não, eu não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. Era uma coisa mais ou menos assim. Não quer, no PSDB eu via isso. Todo mundo sabe que ele não quer. De repente ele quis. Ou porque ele foi seduzido, ou porque a mosca azul ainda tá lá, e ele ficou muito vaidoso com essa história de, poxa, é uma cidade... Precisam de mim. Exatamente. Mas a gente vai ver aqui o que mais ou menos foi no ano passado, na última eleição, de 2020, que é um candidato muito claro do campo progressista, apoiado pelo Lula, um outro candidato da direita extrema, dali cabe tudo, que agora vai ser o Nunes, na última eleição foi o Celso Russomano, mas diferentemente da nacional, aqui a terceira via funciona. Então, esse discurso dele de que não sou um nem outro, pode ser que em São Paulo funcione o que não funcionou na nacional. O Ciro Gomes tentou pegar essa via, não conseguiu, a Marina em outros tempos, o Alckmin, ninguém conseguiu. Em São Paulo, Bruno Covas foi eleito fazendo isso. E no âmbito estadual também, porque o João Dória também se elegeu assim, como um outsider como um outsider, antipolítica e tudo mais, exatamente. Tem um histórico de São Paulo tem um histórico de que, olha, esses altos... A Marta, se a gente parar para pensar, em 2000, não era a Marta que a gente conhece hoje. Ela era a mulher que falava sobre sexo na TV. É verdade. Então São Paulo tem campo para experimentação. Não dá para dizer que é uma vanguarda, porque primeiro é a vanguarda do atraso em muitos sentidos, né? Mas não necessariamente replica o nacional. As forças nacionais estão em jogo. Mas em algum momento a coisa aqui, a terceira via anda. E o PSDB, nada, os caras estão de olho nisso, sabe? Olha, pode ser que por esse campo tem um filão aqui. Deu certo com o Dória. Pode ser que dê certo com o Datena. As pesquisas estão dizendo que dá jogo. Matheus, para a gente fechar, eu queria rapidinho trazer uma perspectiva histórica desse Datena, que foi o jornalista esportivo, que virou um jornalista policial com esse discurso muito forte contra a PCC, contra o crime organizado, na TV como a gente já conhece, né, e que inaugurou esse tipo de jornalismo também. Hoje, quando a gente vai falar, a gente fala até um jornalismo Datena, né? Então, como é que ele foi
entrando na política, né? Como é que ele saiu dessa figura para entrar na política e, de fato, agora a gente tem essa nova etapa, talvez, como a gente acha que vai acontecer. Como a gente disse, a qualquer momento ele pode desistir, mas está aí fazendo política já, né? Ele conhece os políticos. Você imagina que nesse programa, com a visibilidade que ele tinha, ele conversou com todo mundo que passou no poder durante esses 30 anos. Ele tem 40 anos de TV, né? Com o governador, com o prefeito, com o que você imagina. Só que ele era a voz disso, ele era o narrador de todas as tragédias que aconteceram em São Paulo. O cara que cobrava. O cara que cobrava, que põe realmente que é isso, cobrou a prisão do Aécio na época do escândalo da JBS. Ele tem tamanho para isso. Você conversa com os partidos de onde ele saiu, eu tinha certeza que os caras iam falar, pô, por que ele fez isso? E assim, como se... Eu achei que sacaneou a gente, eu achei que a conversa ia ser nessa linha. Eu falei, por exemplo, no PDT, uma conversa em off que eu tive com um dirigente do PDT. Ele falou, não dá pra brigar com o Datena. Nas entrelinhas dá pra entender assim, olha, com a visibilidade que ele tem, a gente não vai brigar com esse cara, que esse cara, se isso daí voltar contra a gente tá ferrado. Então, as pessoas têm um pouco de medo dele, assim, ao mesmo tempo são muito convencidas, são muito seduzidas pela presença dele, pela conversa dele, tudo. Eu perguntava, mas vocês acreditavam que ele ia ser prefeito? Isso pelo PDT. Ele falou, se ele falava para mim que era candidato, eu ia falar que não era, ele te apertava a mão e falava que sim. Eu não ia duvidar disso. Então, assim, a gente não entende muito por que ele transitou, ensaiou tanto, assim. Tinha uma coisa de hesitação, é que agora dá a impressão que virou uma questão de honra mesmo. Todo mundo acha que eu vou desistir, agora chega uma hora da vida que eu acho que nem a TV já não te desafia tanto, a carreira já não te desafia tanto. E aí o poder passa a ser mais sedutor. Então, essas conversas foram, de alguma forma, convencendo o Datena de que, olha, talvez eu queira ser prefeito. Ele fala que quer. Ele fala assim, na verdade, olha como já é o papo de política, né? Eu nunca quis ser prefeito de São Paulo, eu quero ajudar o povo de São Paulo. E aí você pergunta, mas e aí, para que lado? Não, meu lado não é o extremo, eu gosto de gente da esquerda, eu gosto de gente da direita e tal. O meu guia é o Winston Churchill. Aí ele tava com um livro do Churchill na entrevista. Por isso o título do... E aí de onde eu tava, ele tava num sofá, eu tava numa poltrona, eu falava assim, eu via Churchill na lombada do livro. Que livro que é esse? Aí ele escondeu. Aí ele falou assim, não quero, porque vai parecer que eu trouxe aqui para te impressionar, não é isso, não quero nem que você ponha no texto, mas pôs no título. E ele falou assim, porque eu ouço o Churchill quando eu preciso de orientação. O Churchill, Gandhi, Lincoln, ele falou do JK, falou do Tancredo Neves, falou do Fernando Henrique Cardoso. Ele falou assim, e é meio polêmico falar isso, mas o Getúlio Vargas também, apesar de ser um ditador, criou as leis trabalhistas. São as minhas referências. São as pessoas que eu ouço quando eu quero saber para onde eu vou. Então você vê que ele tem uma conversa assim de político, né? E de um político que tem, de alguma maneira, uma erudição política, né? Eu conheço a história da política, eu sei para onde eu tô indo. Se ele sabe mesmo, a gente não sabe. E a gente vai ter que esperar para ver, né, Matheus? Exatamente. Obrigada, Matheus Fucsionelli, jornalista aqui, roteirista do Estélio Notícias também. Sempre um prazer te receber aqui no Detalhes. Prazer é meu. Me chamem sempre que eu venho para cá. Agora vai ter que ser pessoalmente. Eu saio da toca. Inauguramos. Exatamente. É isso. Beijo, até mais. Valeu demais. Bom, gente, antes da gente encerrar, eu queria te lembrar que a gente vai inaugurar, a gente vai transmitir o documentário Vai pra Cuba, Eduardo, com imagens históricas inéditas de um dos países mais julgados, né, pelo mundo capitalista. Vai ser online, vai ser gratuito também, tem muita gente importante pra gente ouvir, pessoas que realmente entendem do assunto, porque são, né, o povo cubano. Então a gente vai ter a Juliana Baroni na direção, Maurício Arruda nos roteiros, participações do Frei Beto, também do Miguel Dias-Canel, que é atual presidente de Cuba, a Leida Guevara, que é médica, filha do Ernesto Che Guevara, também o Lindener Pareto, que é nosso professor aqui e curador acadêmico no ICL. Então você pode acompanhar fazendo a sua inscrição aqui, garantindo a sua vaga em detalhesicl.com.br, quando você se inscreve para assistir por meio do link do Detalhes, você apoia o nosso programa também. Então, vai passar o documentário, né? A exibição do documentário vai ser no dia 13, 8 horas da noite, dia 13 de agosto, vai ser uma terça-feira. Você que está acostumado a acompanhar os domingos, então, excepcionalmente, dessa vez vai ser na terça. Fica ligado e faz a sua inscrição. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio no YouTube vai ao ar às 10h30 da manhã. Nas plataformas de áudio, em qualquer momento do seu dia você pode ouvir. No YouTube, você fica com o Mercado Investimentos, depois Rolê CL, 6 horas da noite, e CL Notícias, segunda edição. Obrigada e até a próxima.
Entre a utopia e o inferno. Essa é a situação de um país que desperta tantas paixões, amado por tantos, odiado por outros. Estamos falando de Cuba. No dia 13 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, tem o prazer de lançar o seu primeiro documentário internacional. Uma superprodução. Vai para Cuba, Eduardo! Dos mesmos montadores de Lei da Selva e Tropa de Elite 2, do mesmo roteirista brasileiro que concorreu ao Oscar, um filme que vai ficar marcado para sempre na sua cabeça. Não perde não, é uma exibição única. Chame seus amigos e amigas para assistir também. Dia 13 de agosto a gente está junto.